Amanhã, então, os Estados Unidos devem decidir a aplicação ou não desta tarifa sobre as exportações brasileiras, incluindo a de etanol de milho. Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com Andréa Veríssimo, diretora de Relações Internacionais da UNEM, que é a União Nacional do Etanol de Milho, e participou na semana passada de todos os dias de audiência pública no âmbito da investigação 301, que é promovida pelo USTR. Andréa, boa tarde, bem-vinda, muito obrigada por se reunir conosco. Boa tarde, Isadora. Obrigada pelo convite. André, quero começar perguntando a sua percepção da defesa brasileira contra a aplicação de tarifa de 25% sobre as exportações do etanol de milho. Nós participamos, então, na semana passada da audiência pública. Essa foi a segunda audiência pública, tinha ocorrido uma audiência em setembro também, nós também participamos, enviamos a nossa defesa por documento e fizemos a participação e defesa oral. É um tribunal bastante intimidador, porque estão ali diversas áreas do governo americano, né, diversos ministérios representados, e no nosso painel estavam junto as 3 entidades que representam o etanol norte-americano e mais os produtores de milho dos Estados Unidos, e eles todos bastante agressivos, inclusive pedindo medidas ainda mais rígidas contra o Brasil. A demanda do setor de etanol americano para acessar o mercado brasileiro é bastante antiga, né? A gente não se surpreendeu quando isso fez parte da investigação 301, muito embora seja o único, Isadora, o único setor que está nominalmente aí sendo investigado, né? Todos os demais itens dessa investigação são mais transversais, a questão do PIX, a questão do desmatamento, né? A questão dos trabalhos forçados, tudo de forma mais ampla. Mas a nossa participação buscou levar as informações, esclarecer os aspectos que estavam apontados ali, né? E a gente agora está ansioso aí pelo resultado que deverá ser publicado amanhã. André, e o principal argumento de vocês, técnico, nesses 3 dias de reunião? Bom, na questão da tarifa, que é uma das principais questões que eles reclamaram, né, que eles reclamam, o Brasil aplica uma tarifa de 18% hoje sobre as importações americanas. Eles falam que isso desfavorece os Estados Unidos e aí nós esclarecemos que não há nenhum desfavorecimento, porque essa é uma tarifa aplicada a todos os países com os quais a gente não tem algum acordo bilateral específico, é uma tarifa do tipo MFN, Most Favored Nation. Então, qualquer outro país que esteja querendo exportar para cá sofre essa tarifa, não há nenhum aspecto especialmente pior para os Estados Unidos. A outra questão que eles reclamaram bastante foi o acesso ao RenovaBio, né, que eles precisam aqui ser certificado quando chegam ao Brasil, dizendo que as regras são muito duras, que é muito difícil ser aprovado pelo RenovaBio. Nós relembramos que, inclusive, perto da primeira audiência, em setembro do ano passado, uma primeira empresa americana já foi aceita aqui no RenovaBio. Inclusive, o governo brasileiro preparou 2 documentos explicativos específicos para as empresas americanas se adequarem ao RenovaBio. Então, não há nenhum tratamento que prejudique-os. E é importante ressaltar o seguinte, essas regras que eles reclamam do RenovaBio são as mesmas regras aplicadas às empresas brasileiras. Ou seja, as empresas brasileiras também têm que ter todo esse compliance para poderem ser aceitos. E o terceiro aspecto que a gente defendeu foi mais estratégico, né? O Brasil é o segundo maior produtor de etanol de milho, de etanol em geral do mundo, né? De milho também. Os Estados Unidos, o maior produtor do mundo. Ao invés de ficarmos aqui discutindo o comércio entre os 2 maiores produtores, tem aí 200 países no mundo demandando combustíveis renováveis e nós podemos fornecer. Nós temos mais aqui nos unir e conseguir acesso a esses mercados internacionais. André, para essa argumentação que foi feita tecnicamente por vocês, faltou ali o governo brasileiro estar presente, considerando que não participou dos 3 dias? Como que ficou isso? Não há previsão dentro das regras da seção 301 que o governo participe das audiências públicas. As audiências públicas elas são feitas para as partes interessadas, somente setor privado. Então estavam lá, né? É possível estar e estavam lá federações, associações, empresas, tanto empresas brasileiras exportadoras quanto empresas americanas importadoras, inclusive cidadãos normais, comuns, que pediram para falar na audiência. A participação do governo brasileiro se fez da forma correta, né, pelo envio de documentos, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, inclusive os comentários após a primeira audiência pública, o governo brasileiro também enviou seus comentários, e as reuniões
Aí elas ocorrem entre o governo diretamente, aí nós, setor privado, não participamos, né? Mas o governo está participando sim dentro dos fóruns adequados. Veríssimo conosco, muito obrigada por trazer esses detalhes de quem participou da audiência e a gente espera aí as novidades que vem amanhã e conta com você na análise. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde.